Indiscutivelmente, o vampiro mais famoso da história é o Conde Drácula. Este personagem fictício foi criado por Bram Stoker em 1897. O que poucos sabem é que o escritor irlandês pode ter baseado a sua narrativa sangrenta num personagem da vida real. O verdadeiro Conde Drácula. O príncipe Vlad III nasceu na Transilvânia, mas governou a Valáquia, regiões que hoje fazem parte da Romênia. Nessa época havia uma divisão entre o mundo cristão e o mundo muçulmano. A luta em favor do cristianismo fez com que Vlad fosse lembrado como um grande guerreiro. Porém, a trajetória do príncipe também se destacou pelas crueldades cometidas por ele. O pai de Vlad III fora apelidado de Dracul, que significa dragão, por ter feito parte de uma sociedade religiosa chamada de Ordem do Dragão. Por isso, Vlad passou a ser chamado de Dracúler, o filho do dragão. A palavra Dracul também significa diabo, sentido que foi aplicado aos membros da família de Vlad por seus inimigos. Mas a prática preferida de tortura de Dracúler lhe rendeu a alcunha de Vlad Tepes, ou Vlad o Empalador. Empalamento é um método de execução que consiste na inserção de uma estaca pelo ânus ou vagina empurrada até atravessar o corpo. Depois disso, a vítima é eriçada verticalmente e deixada em agonia, algumas vezes por dias até a morte. É uma forma extremamente dolorosa de se morrer. Não é à toa que seus inimigos o temiam. Para Vlad, o empalamento era a única punição, e ele utilizava do terror psicológico não só para assustar seus inimigos, como para manter o seu povo sob controle. A Valáquia estava sob constante ameaça dos turcos. Vlad enviou seu exército, mas foi obrigado a recuar. Enquanto isso, mandou queimar as próprias vilas para que os turcos não tivessem onde ficar, e ainda envenenou os poços, matando milhares de seus aldeões para que os turcos não tivessem essa satisfação. Em outra ocasião, quando os turcos invadiram a capital da Valáquia, encontraram campos de prisioneiros capturados e empalados. Assustados, os invasores partiram rapidamente. A história conta que, para comemorar a sua consolidação no poder, Vlad convidou a aristocracia da região para jantar com ele. Depois da refeição, ele matou os idosos e os mais fracos, e foi junto aos demais convidados até um castelo destruído, do qual se apossou. Ali, fez a nobreza trabalhar pesado para restaurar o castelo. A maioria morreu vítima de maus tratos e de exaustão, e os que sobreviveram foram empalados vivos em estacas fora do castelo. Na tentativa de limpar as ruas da capital da Valáquia, Vlad convidou os doentes e os mendigos para um banquete em uma de suas casas. Depois que os convidados comeram, Vlad pediu licença, saiu com toda a sua corte e colocou fogo na casa enquanto todos estavam trancados lá dentro. Contam que certa vez, 2 súditos se esqueceram de tirar o chapéu para reverenciar sua chegada, e por causa disso, Vlad mandou pregar o chapéu em suas cabeças. Um dia, Vlad viu um aldeão com a camisa toda suja e o questionou se sua esposa era saudável. O aldeão respondeu que sim, e a sua mulher teve as 2 mãos decepadas. Vlad arrumou outra esposa ao aldeão e a mostrou o que acontecera com a antiga para que lhe servisse de exemplo. Diziam que, além do sadismo, Vlad também possuía um humor negro. Um visitante foi à sua casa e se deparou com vários corpos em decomposição. Então, Vlad perguntou a ele se o cheiro incomodava. Inocentemente, o visitante disse que sim, e Vlad o empalou e o pendurou no teto, onde o cheiro não era tão ruim. Diferente do Drácula fictício, Vlad não sugava o sangue do pescoço de suas vítimas,
mas diziam que ele passava pedaços de pão no sangue das vítimas e comia. Como se toda essa perversidade já não fosse suficiente, Vlad o Empalador tinha prazer em comer em frente aos corpos empalados, ouvindo seus gritos de agonia. Estima-se que ele chegou a fazer algo entre 40 e 100 mil vítimas. Vlad o Empalador morreu decapitado no campo de batalha contra os turcos. O seu exército era significativamente menor do que o do inimigo e muitos trocaram de lado. Por isso, acredita-se que o perverso príncipe possa ter sido morto por alguém de sua própria tropa. A sua cabeça foi empalada e exposta fora do palácio do sultão turco. Se em vida, Vlad o Empalador tenha provocado verdadeiros banhos de sangue com total desprezo pela vida humana, talvez seu corpo tenha sido profanado com o mesmo desdém que ele teve por todas as suas vítimas. Em 1931, quando arqueólogos escavaram seu túmulo, não encontraram nada. Possivelmente a sua cova tenha sido alvo de ladrões, pois sendo da realeza, Vlad deve ter sido enterrado com tesouros, atraindo a atenção de bandidos. Mas ainda existe outra teoria que explica por que o corpo do sádico, perverso e cruel príncipe nunca tenha sido encontrado. Porque ele é o Drácula.